Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu tenho uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Na palavra do Senhor, em Atos, capítulo 9, vai nos dizer que quando Paulo estava indo a caminho de Damasco para destruir, para acabar com a pregação do Evangelho, com o intuito de prender todos aqueles que fossem vistos ministrando o Evangelho, no meio do caminho, o próprio Deus se manifestou a ele. E Paulo, ele não suportou a glória de Deus, pois Deus é o Deus Todo-Poderoso, amém? E Paulo, ele cai no chão e fica cego por uns 3 dias, até que Deus levanta Ananias e diz a Ananias para ir até o encontro de Paulo, que com imposição de mãos curasse a visão de Paulo, para que ele voltasse a ver. Só que Ananias questiona sobre aquilo que ele já tinha ouvido falar sobre o apóstolo Paulo, de toda a má fama que ele, como Saulo, deixou. E Deus, ele diz para Ananias que Paulo, que ainda era Saulo, ele era um escolhido de Deus para ministrar o evangelho, e que o próprio Deus ia mostrar para Paulo o que era e como era ser perseguido por causa de Cristo. E queridos, a palavra do Senhor vai nos dizer que nesse meio tempo, até o apóstolo Paulo se converteu a Cristo. E ali houve uma transformação de vida. Houve um novo recomeço, houve uma nova fase na vida dele. Deus fez tudo novo na vida dele, queridos. Deus nunca disse que a caminhada ia ser fácil, mas que a chegada valeria a pena e que vale a pena ser perseguidos por amor a Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser preservar a sua própria vida, este perde a vida eterna, mas aquele que perder a sua vida por amor a Cristo, este ganha a vida eterna. Queridos, nós vamos sim ser perseguidos por amor a Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. E a palavra do Senhor nos diz, nos ensina a não nos envergonharmos de Cristo. Mas mesmo com as perseguições, mesmo com muitos levantes no inferno contra as nossas vidas, nós fomos chamados para concluir o ministério que Cristo começou aqui na terra. E a palavra do Senhor, ela nos ensina que Ananias, ele teve medo do apóstolo Paulo, teve medo de ameaças, mas, queridos, Deus, ele nos dá o caminho ao qual seguir. Ele nos instrui no que fazer. E não havia como o apóstolo Paulo fazer nada contra Ananias, porque Paulo estava sobre a autoridade de Deus. E Ananias também estava sobre o poder e autoridade do nome de Deus. Porque, queridos, Deus, ele tem os seus méritos de alcançar cada vida. Ele tem os seus méritos de ministrar o evangelho. E a palavra do Senhor, ela nos diz que se Deus manda nós irmos e não formos, Deus, ele faz até os ímpios falarem. Assim, nos ensina a palavra que se aquele que foi escolhido por Deus para ministrar a palavra, o próprio Deus ministra, porque Deus, ele não precisa de ninguém para fazer aquilo que ele mesmo pode fazer. Porque muitos são alcançados pela palavra e não porque alguém teve disposição de ir lá e ministrar a palavra, mas porque o próprio Deus direcionou a pessoa no caminho da verdade e a vida. O próprio Deus é quem agiu por si próprio sobre a vida daquela pessoa, e a pessoa foi transformada. Queridos,
Nós vamos passar por perseguições aqui na terra, sim. Se Cristo passou sendo perfeito, quem dirá nós que somos imperfeitos? E vamos, em nome de Jesus Cristo, guardar a cada dia a palavra do Senhor em nossos corações e olharmos uns para os outros, porque às vezes a gente vê pessoas precisando da palavra do Senhor, mas por vergonha, por timidez, a gente se nega a ministrar a palavra. Mas a palavra do Senhor, ela diz que aquele que me negar publicamente, eu negarei diante do Pai. Queridos, nós estamos aqui na terra para ministrar o amor de Cristo pelas almas, para ministrar o verdadeiro amor uns pelos outros. A palavra do Senhor diz: amai-vos uns aos outros, ame ao próximo como a si mesmo. E se nós não amarmos ao próximo a quem nós vemos, como amar a Deus que nós não vemos? Queridos, em nome de Jesus Cristo, que os levantes, os ataques do inferno, as provações da vida, as tempestades, não sejam motivo para nos envergonhar de Cristo. E muitas vezes, ao conhecer a palavra do Senhor, muitos se revoltam, muitos ficam incomodados, mas a palavra do Senhor é a palavra de vida eterna. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. Deus, ele nos dá um entendimento novo todos os dias. Que em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, como uma única família em Cristo que nós somos, que possamos nos reunir, independente de onde estivermos e de que maneira ministrar, que possamos cumprir com o ID de Jesus na terra todos os dias e permanecer fiel a Cristo, amando uns aos outros, ministrando uns aos outros e tendo as nossas vidas transformadas pela palavra do Senhor. Não é somente aqueles que são pequenos, aqueles que estão apenas no banco da igreja, que precisam ser ministrados pela palavra do Senhor. Mas muitas vezes até quem está em cima do altar precisa. Muitas vezes precisa até mais do que quem não está no altar. E estar no altar não significa que não precisa mais da palavra. Ter o título de pastor, de ministro, não significa que não precisa mais da palavra. Até porque, se não precisássemos, com certeza não estaríamos mais aqui na terra. Mas se estamos é porque ainda precisa. Em nome de Jesus Cristo, que possamos ir atrás e alcançar aquilo que a palavra do Senhor nos garante, que é a salvação e a vida eterna. Em nome de Jesus. Amém?